Nós vamos dar início ao nosso culto dessa noite. Que você possa oferecer para o Senhor o seu melhor culto, amém? Você é sempre muito bem-vindo. Boa noite a todos que estão aí conosco pelas redes sociais. Que o Senhor possa encontrar lugar no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia no Salmos 19. Que você possa ter um coração quebrantado, contrito na presença de Deus. Esse Deus que bom, maravilhoso, cuida de cada um de nós, como eu sempre digo, que já estava aqui te esperando quando você chegou. E como eu sempre digo, um Deus que nunca desiste de nós, nunca. Sempre está a nos permear. Salmos 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é líquido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém? Glória a Deus. Coloque a sua Bíblia aí na sua cadeira. Feche os seus olhos, tenha o seu momento com o Senhor. Consagre o seu culto, a sua vida, o seu coração. Agradeça a Ele por essa semana que se foi, por essa que se inicia. E peça para que o Senhor possa te conduzir. E que Ele receba o seu culto nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te adorar nesta hora. Queremos te agradecer, a Deus, por esse momento. Queremos render graças ao teu nome. Queremos dizer que tu és o amado da nossa alma. E o Senhor é tudo que nós precisamos. Entregamos a ti, ó Deus, a nossa vida nesse momento, porque cremos que o Senhor é Pai, é Deus poderoso, Senhor. Ó Pai, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Recebe no nosso coração toda a gratidão por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz. Ó Pai, não há outro Deus como o Senhor. Ó Pai, foge-nos palavras que possam expressar exatamente tudo aquilo que o Senhor é e tudo aquilo que o Senhor realiza. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua fidelidade, pelo teu amor que tem permeado as nossas vidas, pelo cuidado do Senhor para conosco. Muito obrigada, Senhor Deus. Receba a tua igreja nesta hora. Receba cada vida que entrou por essas portas. Que o Senhor possa tomar neste momento cada coração que entrou aqui. O Senhor é aquele que sonda os corações. A tua palavra diz que o Senhor sabe das intenções de cada um. Ó Deus, toma o teu lugar. Reina sobre nós. Fique à vontade no nosso meio. Passeia por entre essas cadeiras. Entre nos lares de cada um que agora, Deus, tem se posicionado diante de ti. Para te oferecer um culto agradável ao teu coração. Para te render louvores, cânticos. Ó Pai, exaltação ao teu santo nome. Receba nesta hora, Senhor Jesus, cada coração grato por tudo aquilo que o Senhor faz em Deus, nós só somos porque o Senhor é. Aqui nós chegamos e viemos para render a Ti o nosso coração quebrantado e contrito. Recebe a nossa vida, fique à vontade no nosso meio, toca-nos e que possamos sair daqui não como entramos, possamos ser renovados e revigorados, transformados, que possamos sair daqui, Deus, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte, Senhor. Aleluia, bem forte. Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar a louvar comigo, a engrandecer o nome do Senhor com alegria, que você possa oferecer para Ele o seu cântico, a sua... Aleluia, Jesus, com as suas palmas, que você possa... Sai para lá. Olha só, você veio oferecer um culto ao teu Deus, ao teu Senhor, amém?
seu coração, com alegria do Senhor. Vamos lá, com suas palmas, igreja, dando ao Senhor. Ofereça para Ele o seu louvor, a sua adoração, amém? Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração, Senhor. Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Prepara. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Eu quero te ver. Quero te ver. Eu quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo. Feche seus olhos. Nesse momento que você possa ter o seu momento com o Senhor. Feche os teus olhos. Fica com Ele. Diga palavras de adoração. Diga palavras de adoração ao Senhor nesta hora. Fala, Senhor, eu te entrego tudo que eu sou, tudo que eu tenho na tua presença. Eu preciso de ti, Deus. Diga para Ele. Diga nesta hora. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos realizados.
diga não, que o pastor está ficando velho. Ligue o seu microfone. Pastor tomou chá cheio de graça. Aleluia. Amém, queridos? Vamos orar pela nossa semana? Os pedidos são os mesmos. Coloque a sua vida, a sua família. Você sabe que a semana pode trazer surpresas ou não, então vamos consagrar a Deus. Mas em especial eu quero pedir oração pelo Teodo. Ele está num quadro de evolução muito grande. E as pessoas vivem me perguntando, como é que ele está? Ele está assim, ó. Imagina que você reseta a vida de uma pessoa e ela começa do zero. Ele está aprendendo a andar, falar, comer, conversar. Eu estou sempre com ele. Então, por exemplo, eu vejo a evolução daquilo que aconteceu desde a UTI até hoje. Ele já está andando, ele está falando, só que os picos de consciência, às vezes você conversa com ele, ele está na terra, às vezes ele está no passado, às vezes ele está no futuro. Então, mas ele está falando, conversando, reconhece pessoas. Obviamente que ele reconhece mais aquelas que estão mais próximas dele, conversando. E às vezes ele entra na caixa do nada, e às vezes ele fala igual um papagaio sem dono. Mas ele está evoluindo muito. O Dr. Marcoré, o Daniel, são os meus, eles estão surpresos da recuperação dele. Então vai continuar dia a dia. Cada dia uma surpresa. Um dia ele sentou, um dia ele ficou em pé, um dia ele andou, um dia ele falou. E é assim. E assim ele está indo. Então eu falo para ele que ele nasceu de novo dia 3 de agosto e que ele possa aproveitar essa nova vida. Amanhã eu vou estar com ele de novo. Então vamos continuar orando para que ele continue evoluindo como ele está. Amém? Esse é um ponto. Segundo, vamos orar pela vida do irmão Lau, da irmã Marilza. O Adriano, filho deles, sofreu um acidente de moto há uns 10 dias atrás e faleceu, porque na hora que ele foi bater, ele pulou da moto para evitar o acidente. O cara desviou da moto e passou em cima dele. E o estrago foi grande, ele não suportou as lesões que ele teve e ele faleceu. E hoje eu estive lá no velório com a família. Dê um abraço, são amigos da minha família, do meu pai, da minha mãe. Vamos orar porque dizem que a pior dor que tem é a perda de um filho. Eu nunca perdi um filho, não quero perder, mas dizem que é uma dor realmente muito estranha, muito difícil. Então vamos orar pela família deles, para que Deus console e conforte o coração deles. E se você tiver mais alguém que você sabe que carece de oração, coloque agora em oração, tá bom? Amém? A irmã Marie também está se recuperando de uma gripe forte, não tem nada a ver com Covid, mas ela teve uma gripe. A irmã Lindalva também. Então vamos, graças a Deus, ninguém da nossa igreja pegou Covid. Vamos continuar debaixo dessa fé, desse sangue, para Deus nos guardar. Amém, queridos? Pai, nós queremos orar, queremos colocar o nosso coração diante da Tua presença. Mais uma vez, hoje nós estamos começando uma semana e nós queremos consagrar ao Senhor ela. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa, a nossa família, cobre-nos com o Teu sangue, abençoa-nos com o Teu poder, acampa os Teus anjos ao nosso redor e dá-nos, Deus, orientação, direção, para que possamos fazer tudo que está, Deus, de acordo com o Teu coração. Essa semana está começando e com ela nós temos grandes desafios. Por isso, Senhor, Deus pode nos guardar, nos livrar, nos proteger. Livra-nos da morte, de acidentes, livra-nos de tudo aquilo que não procede do Senhor. Antes, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, que o Senhor seja o nosso escudo e o nosso brocal. Abençoa-nos, ó Deus, debaixo, Deus, da Tua promessa e da Tua palavra. Nós oramos e consagramos a Ti a nossa vida, pedimos, ó Deus, que ali o Senhor esteja conosco e ali o Senhor ordene a Tua bênção. Pai, em nome de Jesus, cobre-nos, abençoa, Deus, a Tua igreja, dá-nos, Deus, graça sobre graça, para podermos, ó Deus, atravessar, ó Deus, esta pandemia e o Senhor nos fazer, ó Deus, Pai, firmes,
ó Deus, alicerçados no Senhor e na Tua Palavra. Nós também queremos apresentar a vida da irmã Marli, a vida da irmã Lindaura, a vida da irmã Márcia Milanês, que elas possam se recuperar, ó Deus, e que o Senhor as fortaleça debaixo de graça, de poder e de unção. Queremos orar também, ó Deus, pela vida do irmão Lau, da irmã Marilza, do seu irmão Ademir. Deus, toda a casa, a família, todos eles sejam consolados, confortados pelo Senhor e pela Tua Palavra. Nós, ó Deus, consagramos esta casa ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Aquilo que o Senhor faz agora, talvez não entendamos, mas o Senhor tem boa, agradável e perfeita vontade para todos os seus. Por isso, ó Deus, nós consagramos esta casa ao Senhor. Queremos, ó Deus, também apresentar a vida do Teólogo diante do Senhor, agradecer pelo livramento que o Senhor deu, agradecer por tudo que o Senhor está fazendo, que ele se recupere de maneira sobrenatural, extraordinária, debaixo do Teu poder, para que os homens saibam que o Senhor é Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que restaura. Que a vontade do Senhor prevaleça sobre a vida dele. Abençoe também a sua casa, a sua família, para que dê sabedoria, paciência no processo de restauração e de restabelecimento da vida do Teólogo, Pai. Nós oramos ao Senhor e nós consagramos a nossa vida, a nossa semana e também o mês de setembro que vai se iniciar, ó Deus, ó Pai, nesta semana. Nós oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos de ofertas. Você sabe que nós estamos atravessando aí essa pandemia, que tem uma vertente política muito forte, a coisa não é tão pior do que parece. A prova disso que os supermercados estão cheios, a prova disso de que açougues, mercados, shoppings e aviões, ônibus e tantas outras coisas estão funcionando normalmente. Mas existe aí um cunho político, um cunho social e etc, etc, que parece que o vírus só pega na igreja, na faculdade e na escola. Mas no restante o vírus está de boa. E nós estamos inseridos em leis e decretos, e nós estamos obedecendo o que o governo determinou, idosos acima de 60 anos, crianças e pessoas com risco de vida, né? Nós temos que submeter as autoridades. Então, nós passamos, como todo mundo está enfrentando, desafios. A igreja não é diferente, é igual a sua casa. As contas não param de chegar e Deus estabeleceu que a igreja fosse suprida e sustentada pelos seus filhos através da devolução da 10ª parte daquilo que o Senhor nos dá. Deus não nos pede aquilo que Ele não nos dá. Deus pede a 10ª parte daquilo que Ele nos dá. Cabe a nós devolver ao Senhor. Nós não vendemos o Evangelho, não estamos aqui por causa de dinheiro, não estamos aqui por causa de nada disso, a não ser fazer a vontade de Deus, poder pregar o Evangelho. Como eu sempre digo, o meu salário, meu subsídio é para que eu tenha tempo para cuidar das pessoas e do rebanho. A prova disso é que eu estou ali todos os dias com o Teólogo, né, e ajudo e cuido daqueles que precisam, e eu preciso de tempo para isso. Por quê? Porque agora, nem dia, nem mês para acontecer. Eu poderia contar para vocês dias e dias de situações em que eu fui acionado de madrugada, de noite, de tarde, partos e tantas outras coisas. Então, queridos, seja fiel a Deus, não vou pôr o pelo no ovo, tá? Não fica criando história, criando caso. Seja fiel ao Senhor por uma série de motivos e seja sempre que a casa de Deus ela existe e subsiste pela graça de Deus e pela fidelidade dos teus servos. Amém, irmãos? Você pode orar comigo, consagrando. Pai, nós queremos orar neste momento, consagrando os nossos dízimos de ofertas, pedindo a Deus que o Senhor continue suprindo a nossa mesa, e a prova disso é que todos nós temos pão para comer, roupa para vestir, um lar e um teto para nos abrigar. O Senhor tem guardado a nossa vida, nos abençoado, e nós temos visto a graça e a bondade do Senhor.
Pai, de uma forma sobrenatural, mesmo no meio do deserto, no meio de pandemias, o teu povo está vivendo, sobrevivendo, e alguns até com ousadia estão crescendo, investindo, ó Deus, alargando tendas, estendendo cordas, porque o Senhor é aquele que fez Isaac, Abraão e Jacó semear no deserto, colher no deserto a 100 por 1. O Senhor não muda, tudo depende de nós, da nossa fé, do nosso conhecimento da tua palavra. Por isso, nós oramos e agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra se cumpra na nossa vida e a gente possa, Deus Pai, experimentar a tua vontade sobre a nossa vida financeira. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Quando a pastora canta o hino, você pode sair do seu lugar se você trouxe ao Senhor o teu dízimo e a tua oferta. Amém. Minha vida.
abençoe, fale conosco através da tua santa e rica palavra, em nome do Senhor. Amém? Posso se sentar, queridos? Eu quero dar a igreja está aberta. Se você precisar de uma conversa, de uma oração, de qualquer coisa que a igreja possa de alguma forma te ajudar, venha. Nós estamos limitados aí por causa de visitas e etc, mas a igreja está aberta. Então, caso você precise, é só vir, tá bom? Toda terça-feira eu estou de plantão na igreja, à tarde. Na quarta-feira a pastora Edilane está de plantão. Todos os dias à tarde a Camila está de plantão. Camila está de plantão todo dia. E eu e a pastora só uma vez por semana. Mas se você precisar da gente, nós estamos aí. Amém, queridos? Terça-feira tem estudo bíblico às 19 horas. Nós estamos tratando sobre um tema chamado disciplinas espirituais. Tratamos sobre vida de oração, vida de jejum, vida de meditação na palavra. Tratamos sobre disciplina da simplicidade. Tratamos sobre disciplina. Na terça-feira agora nós tratamos sobre a disciplina do que mesmo? Da solitude. Estamos tratando sobre o alicerce da vida cristã. Então você pode, ou através do Facebook, ou através presencial, estar conosco, estudando e aprendendo sobre esses assuntos. Eu ouvi um comentário de uma ovelha essa semana que disse: pastor, eu tenho muitos anos de igreja e nunca vi esse tema. Nunca ouvi pregação nem estudo sobre solitude. A diferença entre solidão e solitude. Falei no início do estudo sobre você pode experimentar a dor da solidão ou a graça de você estar só. É o momento de você entender que há momentos que você precisa estar sozinho e que você não, se você não entender isso, você vai acabar por causa de carências se envolvendo com relacionamentos ruins. Então venha às terças-feiras estudar a palavra de Deus, tá bom? Quinta-feira nós temos culto de oração com a pastora, 19 horas também, vem estar orando. Lembre-se, você não precisa orar somente quando você tem problemas. Aprenda comigo a orar, porque orar é relacionamento com Deus, a orar é fortalecimento e uma série de virtudes e vantagens. Então venha orar na quinta-feira. E aos domingos às 18h30, nosso culto de oração. Amém? Com esse negócio de máscara, é o Rafael, Mara e a filha. Como é que chama esse bebê? Stephanie? Esther? Quantos anos, Esther? 15 anos. Nós temos que ter gratidão. Às vezes as pessoas fazem coisas e não entendem a proporção que isso pode ter. Esse casal principalmente o Rafael faz parte da minha vida e do meu ministério. É lógico que toda honra e glória pertence a Deus, mas Deus usa pessoas. Esse homem foi o homem que me levou para evangelizar a primeira vez. Foi com ele que eu fui aprender. Lá na praça. Depois eu me tornei líder do grupo que ele já estava e estava há muito tempo. Rafael foi para mim um Barnabé. Apesar de ter uma experiência maior, de estar num grupo muito mais tempo, ter uma vida cristã muito melhor que a minha, se submeteu à minha liderança quando eu estava no início do meu ministério. Hoje é muito fácil, né? Sou reverendo, 2 faculdades, pós-graduado, já pastoreei 16 igrejas, ou de forma direta ou indireta.
auxiliando, abrindo, mas existem os humildes começos. E há pessoas que eu tenho gratidão. E você é uma delas. Muito obrigado pelo exemplo. Homem de Deus. Homem de oração. Homem de um testemunho irrepreensível. Foi o primeiro casal que eu vi ter namoro santo na igreja, foi esses dois. Namoro santo. Namoraram acho que 4 anos, se eu não estou enganado. Em santidade. Sem agarramento, sem nenhum tipo de namoro santo. Com Bíblia, oração. De muitas formas e de muitas maneiras, eles me ensinaram sobre vida com Deus, compromisso com Deus, vida de oração, vida de compromisso e de santidade. E para mim é muito, muito bom ver vocês, rever vocês, ver a Esther, que já é uma adolescente, né? Deus abençoe essa família, sejam muito bem-vindos. Aqui vocês têm amigos e nós estamos à disposição de vocês de alguma forma, se nós pudermos contribuir. Amém? Obrigado. Você pode dar uma salva de palmas a Deus pela vida deles? Amém. Em parte, se vocês têm um pastor hoje, ele tem uma contribuição. Amém, queridos? Tem mais alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Não? Deus abençoe a nossa vida. Você que está nas redes sociais, abra sua Bíblia conosco, em 1 Coríntios. Primeiro livro de Coríntios. Hoje nós vamos tratar de um assunto delicado. Espero que você abra o teu coração e que você espere o final da mensagem. Não julgue no meio, nem no início e nem no meio. Lembra-se que eu preguei esses dias sobre pensando eu. Tenha um pensamento analítico. Depois sintetize tudo que eu falar. Depois compare o que eu falar. Depois você pode generalizar o que eu falar. E depois você pode abstrair aquilo que você precisa. É assim que se constrói um pensamento. Então, ouça toda a mensagem. Graças a Deus hoje é gravado. Você pode ouvir e reouvir ela quantas vezes você quiser. Mas nós precisamos tratar de um assunto que é muito sério. Então eu quero que você abra o teu coração para da parte do Senhor. No capítulo 10, a partir do verso de número... Se você achou, fala glória a Deus. Com reverência, nós vamos ler assentados. Eu quero pedir para vocês 2 coisas. Não abra redes sociais no culto. Se fosse no Velho Testamento, uma pessoa que abrisse o Facebook, o WhatsApp ou qualquer Instagram, durante o culto ia morrer na hora. Porque na lei não existia misericórdia. Mas na graça, muito longânimo. Eu não entendo o que faz uma pessoa vir ao culto e estando no culto, abrir as redes sociais aqui dentro. Segundo, não atenda telefone, nada. É só se você for um policial, ou um delegado, ou alguém que está de plantão. Ninguém, irmão, é mais importante do que Deus nesse momento. Durante 45 minutos, você precisa abrir o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Quando eu prego, é Deus falando pela minha vida. Não é eu falando a palavra de Deus, é Deus falando pela minha vida. Então preste atenção naquilo que Deus tem para falar para você através da minha boca. E por favor, não converse com ninguém.
Nem se for da mensagem. Olha que o pastor... Nada. Não converse com ninguém. Por favor. Senão você vai parar lá no meu gabinete, tá bom? Porque as pessoas estão reclamando para mim que há pessoas conversando durante o culto. E se eu fizesse como o pastor Marcos Rogério... se você conhecesse o pastor Marcos Rogério, você ia se entender. O cara levantava para ir no banheiro, ele parava o culto, falava, vamos esperar o irmão ir no banheiro. Lembram disso? Pessoal que era da época dele? Camarada bocejava, ele, vamos esperar o irmão bocejar. Se o cara se esticasse, ele, vamos esperar o irmão se esticar. Uma vez um casalzinho de namorado estava com a menina debruçada no ombrinho do namorado. Ele falou, vamos esperar a irmãzinha ali. O trem era feio com ele, viu? Então, uma vez eu vi, depois que inventaram o tal do microfone sem fio, ele saiu lá do púlpito, foi lá num lugar lá, e uma pessoa estava conversando, ele falou, qual é o assunto que você está tratando? Que é mais importante do que a pregação da palavra de Deus. Aí a pessoa... Então, eu não sou igual a ele não, apesar que eu tenho uma vontade louca. Mas tudo que eu falo já é mega, né? Imagina se eu fizer isso, o cara vai embora da igreja. Então, por favor, não me constranja a ter que chamar a sua atenção. Não converse durante a pregação, por uma série de motivos. Vamos ler a palavra de Deus assentados, mas com reverência? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidades, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não... Você pode ler comigo esse versículo? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não vos sobreveio tentação, senão humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, no nome de Jesus. Todos os dias, e hoje nós vivemos na era das redes sociais, me perguntaram esses dias, pastor, é muito escândalo envolvendo homens e mulheres de Deus. Corrupção, assassinatos, mortes e uma lista gigante de escândalos e problemas envolvendo a igreja, pastores, homens e mulheres de Deus. Eu quero tratar com vocês sobre isso. Por quê? Porque a gente vê, nós temos hoje aí a história da pastora, deputada Flor de Lis. Nós tivemos há pouco tempo atrás o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que era cristão e foi preso por corrupção. E nós temos pastores, o pastor Everaldo, que está envolvido em corrupção.
E nós temos histórias de adultérios e prostituições e bebedices e tantas outras coisas. A própria Bíblia não esconde os fracassos e os erros dos homens de Deus. Nós temos o adultério de Davi, o assassinato de Urias, e nós temos uma lista, nós temos relatado na Bíblia o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. Deus não poupa o seu povo das suas histórias, e esse texto que nós lemos, Deus diz que estas coisas foram escritas para ficar de exemplo para nós, para que nós pudéssemos olhar para os erros deles, e para que isso gerasse em nós temor, que isso gerasse em nós muita reverência. Infelizmente, nós vemos todos os dias escândalos que envolvem homens e mulheres de Deus. Como eu disse, a Bíblia está repleta deles. Nós assistimos todos os dias uma série de coisas, uma lista inimaginável de coisas que assolam homens e mulheres. Vocês viram esses dias uma mulher que cortou a barriga da mulher, arrancou o bebê de lá? Nós estamos vivendo dias que a Bíblia fala que seriam terríveis. Essas coisas acontecem muito mais do que a gente imagina. O que está acontecendo é que agora nós temos acesso à informação em tempo real. Hoje uma foto, uma filmagem, um WhatsApp torto vai para a mídia, vai para a rede social, e hoje nós estamos vendo muito mais rápido. Mas isso sempre aconteceu. Quando um homem de Deus, e eu quero nessa noite tratar sobre o ambiente da igreja, de homens e mulheres de Deus, porque homens que não são de Deus é normal, eles não têm o coração quebrantado, entregue. Existem coisas que homens ímpios ou homens que são maldosos, coisas que eles fazem que não tem nem o que explicar. Mas vamos tratar da questão de dentro da casa. Vamos falar das coisas que envolvem homens e mulheres de Deus, como foi com Davi, e como foi com Caim, e como foi com Saul, e como foi com tantos homens de Deus. Independente do pecado que eles cometeram, porque esse é um tema para uma outra pregação, tá bom? Independente, quando homens e mulheres de Deus caem, as pessoas dizem fraqueza, falta de caráter, sem moral, mentiroso, falso, perdeu o temor, não é convertido. A lista de adjetivos pejorativos para explicar o porquê que um homem de Deus cai. Na minha jornada, em 27 anos de ministério, eu vi e eu ouvi muitos relatos de muitas coisas. A Bíblia conta a história de um homem chamado Noé, que durante 120 anos construiu uma arca. E depois que ele sai da arca, a Bíblia diz que ele planta uma vinha. E ele faz vinho. E ele bebe e se embebeda. O seu filho mais novo, vendo aquilo, desprezou o seu pai. Zombou dele. E por causa dessa brincadeira, a descendência de Cã foi amaldiçoada. Porque um homem de Deus se embebedou. Porque Davi, diz a Bíblia, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. E porque ficou em Jerusalém, viu uma mulher lindíssima tomando banho. Mandou chamá-la, usou da prerrogativa do seu trono, do seu poder, da sua importância, violentou aquela mulher moralmente, engravidou a mulher, matou o marido, mentiu, enganou e trouxe maldição sobre a sua casa.
Tamar foi violentada por Amon, Absalão matou Amon, Joabe matou Absalão, a criança que nasceu do adultério morreu pela força de Deus. E ele ainda recebeu uma palavra, que a espada nunca se apartaria da casa dele, por causa de uma brincadeirinha de não ir para a guerra. Homens de Deus, irmãos. O homem, segundo o coração de Deus, fez uma barbaridade. Como é que a gente explica isso? Como é que você explica Caim matando o irmão? Por causa de inveja, por causa de uma oferta. Como é que você explica certas coisas que você vê na Bíblia, certas coisas que você vê na mídia, certas coisas que você vê na história? Como é que pode pastores adúlteros, prostitutos, como é que pode uma mulher matar o seu próprio marido, amandando seus filhos, segundo aquilo que a mídia está dizendo? Como é que você explica isso? Como que você explica que homens e mulheres de Deus, lavados e remidos no sangue, cheios do Espírito Santo, homens que têm experiência com Deus, viciado em droga, viciado em álcool, a mensagem de hoje é sobre isso. Espero que Deus nos dê a resposta. Nós sabemos que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Isaías 59, 1 e 2 é claro. Por um acaso os meus ouvidos estão agravados, ou as minhas mãos estão encolhidas para que não possa salvar? Os vossos pecados e as vossas iniquidades é que fazem separação entre mim e vocês. Nós sabemos que a única coisa que separa o homem de Deus, a mulher de Deus é o pecado. O diabo também sabe disso. Nós que estamos dentro da casa do Senhor sabemos disso. A única coisa que separa um homem e uma mulher de Deus é o pecado. Satanás sabe disso, querido. Todos nós que estamos aqui, exceto aqueles que chegaram agora, nessa semana, todos nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59 é claro. Nós sabemos que nós fomos, estamos sendo e seremos tentados. Porque Hebreus capítulo 12 diz que nós temos uma grande nuvem de testemunhas que está ao nosso redor, olhando, observando, lutando, vendo a nossa guerra contra o pecado. Nós que estamos dentro da casa do Senhor, lutamos todos os dias contra o pecado. A Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 1 e 2, que o pecado está ao nosso redor, nos tentando tenazmente, tentando nos tirar da presença de Deus. O diabo sabe que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem dinheiro, nem nada, nem o passado, nem o porvir, nada te separa do amor de Deus. Mas tem uma coisa que te separa, e o diabo sabe qual é: o pecado. Tiago 1, 13, 14, 15, 16 diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. E o desejo consumado gera o pecado, e o pecado consumado gera morte, e morte é separação de Deus. A palavra morte não é fim, a palavra morte significa separado de. Então quando a Bíblia fala que o pecado mata, Deus está dizendo: o pecado te separa de mim. Nós sabemos disso. Nós sabemos, o diabo sabe. Por isso que ele fica sondando você, ao seu derredor, analisando você. Abra sua Bíblia em 1 Pedro.
5. Vou te dar a base bíblica do que eu estou te falando. 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e... Acompanha comigo a leitura. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso quê? Adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem alguém possa resistir-lhes como? Firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O diabo está ao seu derredor, procurando o seu desejo. Qual é o teu desejo? Sexo, imoralidades, dinheiro, fama, sucesso, fornicação, prostituição, adultério, riquezas ilícitas. O que você quer? Qual é o teu sonho? O que você deseja? Porque eu quero te dar uma notícia. O que você deseja, o diabo está pronto a te entregar com um único objetivo: que você peque e que você saia da presença de Deus. Que o plano de Deus na sua vida seja interrompido. É só isso que interessa. Se você acha que o diabo gosta de você, ou que ele está preocupado com alguma coisa na sua vida que não seja arrancar você do plano de Deus, você está muito enganado. É só uma coisa que ele quer: que você saia do plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano. A Bíblia diz lá em Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim proveitoso. Você não nasceu por nascer, você não vive por viver, você não morre por morrer. O diabo sabe disso. E apesar dele não ter certeza de qual é o plano, ele sabe, pelo cuidado que Deus tem com você, que algo de Deus na sua vida será grande. Quando eu prego, eu tenho 3 anjos comigo, um atrás de mim e 2 em cada lado. Dezenas de pessoas já tiveram essa visão. Um que anda atrás de mim é imenso. É um anjo extremamente grande e forte. E você acha que esse anjo extremamente grande e forte anda comigo porque eu tenho olhos castanhos? O diabo, quando vê a guarnição que me cerca, porque os anjos estão ao redor e os demônios ao derredor, e quando os anjos olham para os anjos que estão comigo, eles pensam: Deus tem um negócio. Você não vê isso, mas os demônios veem. Pastor, eu não sou ninguém, eu não sou nada, sou um Zé Ruela. Por que o diabo quer me matar? Por que o diabo quer me destruir? Não é o que você tem que o diabo teme. O que o diabo teme é o que você pode ser nas mãos de Deus. O diabo não quer o teu dinheiro, não quer a tua casa, não quer o teu carro, não quer a tua beleza, não quer nada. A única coisa que o diabo quer é paralisar, interromper o plano de Deus na sua vida. Só isso. Se você não sabia por que o diabo está ao seu derredor, louco para te dragar, para te despedaçar, para destruir você, hoje você aprendeu. Não é o que você tem que o diabo teme, não é o que você possui, é quem você pode ser entregue nas mãos de Deus. O mundo ainda não viu o que um homem ou o que uma mulher pode fazer com um homem ou com uma mulher entregue 100% nas mãos de Deus. Aí o diabo, sabendo disso,
ele vai investir de maneira pesada em você, para destruir você, para destruir a tua casa, para destruir a tua família, para destruir os teus filhos, para destruir o seu ministério, para destruir a tua vida, para te deixar louco, para te levar ao suicídio, para te levar à destruição, para que você se apostate da fé, para que você vire as costas para o Senhor, para que você se esfrie. Nós sabemos que o diabo sabe disso. Nós sabemos que o diabo veio para tentar. Ele tenta. Olha, qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? O diabo não pode ler o teu pensamento, mas ele pode analisar os teus gestos, os teus atos, tudo que você faz. O diabo fica de olho em você 24 horas por dia. Do inferno. Aí ele olha você, ele analisa você, ele analisa os teus sonhos, ele analisa os teus desejos, ele analisa o que você faz no secreto, ele analisa você e o seu celular, ele analisa você e o seu banheiro, ele analisa você e o seu quarto, ele analisa, filho, ele sabe o que você faz, ele sabe o que você fala, porque ele ouve. E aí ele vem, arquiteta um plano, para dar a você em momento oportuno, aquilo que você quer. A Bíblia diz lá em Mateus 4, que Satanás ficou tentando Jesus por 40 dias e 40 noites. E aí a Bíblia diz que, quando ele viu que não teria êxito com Jesus, a Bíblia diz que ele se retirou, e aguardou momento oportuno. Quando é que ele voltou com fúria total? Quando Jesus estava no Getsemane. A Bíblia diz que a guerra entre Jesus e Satanás foi tão tensa que Jesus transpirava gotas de sangue. A guerra foi tão tremenda, tão terrível, que Jesus orou 3 vezes e disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua. Quando ele viu que não tinha jeito, ele falou: vamos, o traidor se aproxima. Nós sabemos que o inimigo faz isso. Se você não sabia, hoje você vai ficar sabendo, bem claro. O diabo olha você, anda ao redor esperando. Presta atenção. Sabe quantos milênios os demônios têm? A humanidade tem 10 mil anos aproximadamente. A humanidade. A Bíblia diz que a última coisa que Deus criou foram os homens. Quando a Bíblia diz, no primeiro dia Deus criou os céus e a terra, não é o dia do Cronos, um dia de 24 horas, como alguns pensam. Quando Deus disse, haja luz, você sabe que este primeiro dia, não do Cronos, mas do Kairos, pode ter durado bilhões de anos. Quando Deus disse, separe a terra das águas, pode ter passado mais bilhões de anos. Eu tenho uma notícia para você: os anjos são criações de Deus, eles não se reproduzem. E Deus criou os anjos para servir aos homens. Uma terça parte dos anjos se rebelou contra Deus e caiu. E existem bilhões de anjos rebeldes caídos, que nós chamamos de demônios hoje. A boa notícia: para cada demônio tem 2 anjos protegendo você. Amém, irmãos? Agora preste atenção. A guerra é aberta, a guerra é franca. A Bíblia manda você constantemente se fortalecer. Revista-se da armadura, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandália da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito. A Bíblia fala, orai sem cessar. A Bíblia está constantemente falando para mim e para você.
O inimigo está ao teu redor, tentando te destruir. Pastor, mas onde o senhor vai chegar? Presta atenção. Por que homens de Deus caem? Por que mulheres de Deus caem? O que acontece então? Por que homens de Deus se drogam, bebem, fumam, prostituem, adulteram, matam, roubam, faz cada barbaridade que só Deus não duvida? Por que esses pecados absurdos? Por que os escândalos? Por que a apostasia? Por que o esfriamento? Primeiro, porque o homem é pecador, você sabe disso. Todos nós fomos vendidos em pecados. Todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E mesmo depois da obra de remissão, a Bíblia diz que dentro de nós há uma guerra entre a nossa carne e o Espírito. A nossa carne buscando as coisas deste mundo e o nosso Espírito buscando as coisas do céu. Jesus disse: o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. Há uma guerra entre a tua carne e o teu espírito. E há algumas coisas que você recebeu de Deus, como oração, como jejum, como palavra, como Espírito Santo, como revelações e ferramentas e armas espirituais que eu tenho ensinado às terças-feiras, que você deve praticar. Oração, jejum, palavra. Uma série de coisas que você pode usar, que vai te dar condições de permanecer em pé na batalha. Armaduras que o Senhor nos dá. Agora, segundo motivo, porque lhe falta conhecimento. A Bíblia diz: errades por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder. Por que o homem erra, pastor? Porque ele é um pecador desgraçado, vendido no pecado, inclinado para o mal. Para eu fazer alguém fazer o bem, eu tenho que ensinar e eu tenho que me desdobrar. Mas para você aprender a fazer o que não presta, não precisa de muita coisa. Para ensinar o bem é uma trabalheira, mas para ensinar o que não presta, 2 segundos. Pastor, por que muita gente peca, mesmo estando dentro da igreja? Porque lhe falta conhecimento. Deus está dizendo ao seu povo: o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Terça-feira, não vou não, estudo bíblico, coisa chata. Seu trouxa, bobo, mané. O estudo bíblico tem uma função: lhe dar conhecimento. Não vou, não vejo o vídeo, não quero saber. Problema é seu, porque na hora que o chicote estralar no teu lombo, quem vai se ferrar é você. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta. Errades por não conhecer as Escrituras e nem o poder. Satanás, sai para trás. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, em nome de Jesus, sai. Aí o diabo vem, você não tem autoridade, você não tem armadura, você não tem revestimento, você não conhece nada, você é um Zé Ruela, um Zé Mané. O diabo pega você, enfia um canudo dentro da tua cabeça e suga a tua alma. E você, tendo todo o poder do universo à tua disposição, cai. Você sabe o poder que você tem? A maioria dos crentes não sabe. Sabe a autoridade que você tem? Pastor, tem alguém endemoniado, vem aqui expulsar o demônio. Sabe por que você faz isso? Porque você não sabe quem você é. Antes de eu ser pastor, eu já era chamado para expulsar demônio. Não era pastor não, viu, irmão? Irmão Júlio. Porque demônios não temem títulos. Demônios temem vida de oração e de jejum. Conhecimento da palavra. Satanás, está escrito, sai.
Satanás, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vaza. Satanás, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, somente a eles darás culto. Satanás, está escrito, tudo eu posso daquele que me fortalece. Satanás, está escrito, toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra. Satanás, está escrito, nenhuma tentação virá sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus que junto com a tentação também lhe dará o escape. Satanás, está escrito. Mas se você não conhece nada, o que você vai fazer? Coloca o rabinho no meio das pernas e... Terceiro motivo porque homens de Deus caem. Homens e mulheres. Falta de vigilância. Eu louvo a Deus pelo exército. Hoje eu sei por que eu fui para lá. 4 anos, um dia, eu servi o exército. E Deus me disse, tudo que você aprender no exército, você vai usar na minha obra. Vigilância. O quartel durante todo o dia, 24 horas por dia, durante sábado, domingo e feriado, existem homens de vigia, armados, treinados, preparados. 2 horas ali, ó. Não pode usar celular, não pode ouvir música, não pode fazer nada. Se alguém pegar, detido ou preso, vigilância. Lá no Paiol, um embaixo, outro na torre. Treinamento todo ano. Tem que acertar na mosca. Tem que correr, tem que se exercitar, tem que estar pronto. Todo dia, todo tempo. O que faltou, pastor? Por que Davi caiu? Vigilância. Por que Abel caiu? Olha o que Deus disse para Caim. Não Abel, Caim. Deus disse: o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. O que falta em muitos homens de Deus? Vigilância. Agora presta atenção. O que mata homens e mulheres de Deus? O tempo. Eu sirvo a Deus há 27 anos, irmãos. 27 anos. Há homens e mulheres de Deus que servem a Deus há 40, 50 anos. Pastor, eu estou esperando Jesus voltar. Meu pai estava esperando Jesus voltar. Meu avô estava esperando Jesus voltar. Jesus não está voltando, pastor. E aí você vai afrouxando a sua vigilância. Presta atenção que eu vou te dar alguns textos para você ver como que isso é importante. Mateus 26. Aí, Deus está falando com o ímpio ou com o crente? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... 1 Pedro 5, 8, nós já lemos. Estejam alertas e vigiem. O diabo anda ao vosso... Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria o que fosse arrombado a casa. Que dia que o Senhor vai voltar? Que dia? Não sei, pastor. Então, a Bíblia diz: vigie, porque você não sabe que dia que o Senhor vai voltar. Apocalipse 16. Verso 15. Eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja o quê? A sua
é uma linguagem bíblica para dizer sobre o pecado. Porque se você pecar, você vai ser exposto. Vergonhas ficarão expostas. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Lucas 21. Lucas 21, 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda o que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, como uma armadilha. Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2, verso 15. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão para a flor. Presta atenção. A Bíblia fala que nós somos o vinhedo do Senhor. E Deus espera que a gente dê flores e frutos. Salomão está dizendo assim: olha, tome cuidado com as raposas e com as rapozinhas, porque elas vêm e comem a flor. E se a raposinha comer a flor, você obviamente não pode dar frutos. Você sabe o que mata homens e mulheres de Deus? Falta de vigilância com coisas pequenas. Ah, isso não dá nada. É o que eu mais ouço na minha vida. O senhor é muito radical. Ah, o senhor é fanático. Ah, o senhor é muito duro. Ah, o senhor é muito inflexível. Mas eu nunca caí. Pastor, isso não tem nada a ver. Ótimo, vai nessa. Pastor, isso não é bem assim, pastor. Pastor, os tempos são outros. A lista é grande de pessoas que dizem: qual o problema de eu transar com meu namorado? Tem nada. A Bíblia chama de fornicação, filho. Pastor, qual que é o problema da prostituição? A prostituição abre portas para o adultério e para imoralidades que você nem imagina. Pastor, o que tem a ver uma pornografiazinha? Cada 10 homens na igreja, 8 são viciados em pornografia. Na igreja. Uma pornografiazinha, uma masturbaçãozinha, uma prostituiçãozinha, uma fornicaçãozinha. Olha aqui que eu vou falar para você. Todos os homens e mulheres que transaram no namoro vão enfrentar o adultério, sem exceções. Se você transa no seu namoro, você vai passar pelo adultério. E nisso não tem regra, não tem exceção à regra. Transou no namoro, adultério. Transou no namoro, adultério. Eu vou repetir. Não, mas não tem nada a ver. Não tem? Toda vez que eu vou tratar a casa de adultério, eu faço a primeira pergunta: você transou no namoro? Transei. Quando você fornica, você abre a porta no mundo espiritual e o demônio da prostituição vai com você para o seu casamento. E lá você não tem autoridade. Ou o homem ou a mulher vai cair. Ou os dois. Você está ouvindo isso ou não? Mas pastor, o que tem a ver eu transar com meu namorado? O sexo é para casais com alianças. Mas pastor, a pornografia abre porta para masturbação, a masturbação abre porta para prostituição, a prostituição abre porta para o adultério, e o adultério abre porta para tudo quanto é desgraceira que você imaginar. Zoofilia, necrofilia, pedofilia e tudo quanto é desgraceira que você pensar, as portas ficam abertas. Você tem que entender que nada está desconectado. Uma raposinha hoje, não, isso não dá nada. É? Fala isso para Satanás.
uma bobeirinha hoje é um pecadão amanhã. Você precisa ter conhecimento da palavra. Se transar no namoro, vai passar pelo adultério. Porque o demônio é o mesmo. O demônio da masturbação, da prostituição, da pornografia, do adultério, da imoralidade, da pedofilia, zoofilia, necrofilia, é tudo o mesmo demônio. É tudo o mesmo kit. É o mesmo grupo de demônios. Então você está pensando que o diabo bate prego sem sentido? Cada prego que o diabo bate, vai ter uma ação depois e uma reação. E a única coisa que te liberta disso, arrependimento, confissão e abandono. Arrependimento genuíno, não é remorso não, tá? Arrependimento. Pastor, qual é a solução então? Arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Todo mundo está pregando a mesma coisa desde o início. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegar a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Isso não dá nada. A raposinha, bonitinha demais, deixa ela crescer. Pecadinho? Não, pecadinho, pastor. Inofensivo. Fumar um cigarrinho. Beber um vinho, tomar uma cervejinha Heineken. Vai na casa de recuperação ver o fim. Vai lá ver os viciados. Pergunta para os viciados em craques e cocaína como é que eles começaram. Coloca bebida dentro da tua casa, barzinho dentro da tua casa, coloca cigarro dentro da tua casa, e você vai ver o que pode acontecer com os teus filhos. Tem nada a ver, Então vamos para a recuperação, pegar os viciados lá e pergunte para ele como é que começou. 99,9, cigarro, cervejinha, com os amigos. Todos vão se tornar viciados? Não, mas a porta é essa. Não, eu bebo uma cervejinha todo dia, 30 anos. Fala isso para o teu filho, porque se ele se tornar um alcoólatra, um viciado, depois você vai falar assim para ele: não, mas você tinha que ter tomado só uma latinha de cerveja, igual o papai. Ele vai falar: eu vou tomar a cervejaria inteira, eu vou fumar, eu vou cheirar, eu vou fazer tudo. E você vai ter que correr atrás do vento, soprar o carvão até pegar fogo. Isso tem nada a ver, pastor. A raposinha, quando a Bíblia diz: prendei as raposas e as raposinhas, o que Deus está dizendo em Cantares é isso: vigie com as coisas inofensivas que você acha que não tem consequências. Todos os casos de adultério que eu tratei, todos, o casal transava no namoro. Aí quando eu explico para eles que o adultério é consequência da fornicação do namoro, eles falam a mesma frase: se eu soubesse o preço que eu iria pagar, eu não teria feito. Falei: então, se você soubesse qual é o preço do pecado, você não pecaria. Mas nada. Vigiar. O que significa isso, pastor? Observar, prestar. Quando a Bíblia fala vigie, Deus está dizendo: preste atenção. Observe. Na vida prática, o que é vigiar? Ficar acordado, estar alerta o tempo todo, com o objetivo de evitar um comportamento negligente ou indolente que pode levar alguém a cair numa cilada. A mãe da minha nora, esse dia me pediu uma carona, a Cleo. Eu falei: não, pastor, ela não é a mãe da minha nora? É ou não é? Aparentemente tem algum mal nisso, mas eu não ando com mulher sozinho. Mas pastor o quê?
Se eu chegar na casa de alguém e o marido não tiver, ou filhos, vou embora. O Leléu é meu amigo há 26 anos e a Neuza também. Se eu chegar lá e o Leléu não tiver, eu vou embora. Se o Caio não tiver, eu vou embora. Por quê? Porque o diabo é sujo. Vigiar e fui para a Itália. Cheguei lá na Itália. Cheguei não, lá aqui. O seu marido vai tirar férias enquanto eu estiver aí? Pastor, o que foi? Os teus filhos vão sair de manhã, o seu marido também. Eu vou ficar com você no apartamento? Vou não. Se o seu marido não tirar férias, eu vou para o hotel. Quando ele sair do serviço, eu vou para sua casa. Passo a noite aí até amanhã, com ele aí dentro. Pastor, mas o que isso quer dizer? Eu quero dizer que o diabo é sujo. Eu quero dizer que é homem e mulher. Eu estou querendo dizer para você que você vigia. Um copo de vinho pode custar muitas coisas que você nem imagina. Uma cervejinha pode custar coisas que você nem imagina. Uma pornografiazinha pode custar coisas que você nem imagina. A maioria dos homens casados tem problema de ejaculação precoce. Sabe por quê? Porque a maioria dos homens começam a se masturbar. E quando chega no casamento, que ele precisa ter tempo, ele não consegue se controlar, porque ele foi viciado por vídeos e por masturbação a ter prazer rápido. Mas no casamento não dá. Estou dando um exemplo bem simples: ejaculação precoce. Brincadeira da masturbação que gera uma consequência absurda no casamento. Você está entendendo como é que está tudo preso? Por isso que você precisa obedecer a palavra. Vigie, fique acordado, fique alerta o tempo todo, com o objetivo de evitar comportamento negligente, indolente, que pode levar alguém a cair numa cilada. Sabe o que é cilada? Sabe o que é armadilha? É algo preparado para te prender, mas você não vê. É uma cilada. É uma armadilha. Por isso que a Bíblia diz: revesti-vos, pois, Efésios 6, 11 e 12, revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, quando eu falo, não vou lá dar carona para a irmã, não quer dizer que eu tenho atração por ela, não quer dizer que eu quero nada com ela, como eu não quero nada com a Neuza, como eu não quero nada com ninguém. Só que, vigiai e orai. Para que você vai se expor a uma situação? Para quê? Aonde vai te levar isso? Você precisa matar a raposinha, meu irmão, porque se ela crescer, aí você vai ver com quantos paus você faz uma canoa. Não quer lutar contra a fornicação? Vai lutar contra o adultério. Não quer lutar contra a pornografia? Vai lutar com a prostituição. Não quer lutar com masturbação? Vai passar por problemas que você nem imagina. Você não quer lutar? Pastor, eu tenho um problema de pegar R$1, R$2. Na minha pode pegar 1 milhão. Porque quem rouba R$1, rouba 2 milhões. É a mesma coisa. É princípio. Se falar a verdade, lá em casa, tem mais chance de escapar da surra do que se mentir. Porque se você não tomar cuidado, você vai criar um bando de mentirosos. Fala lá que a mamãe não está, mentirosa. Fala para o papai não está, seu mentiroso. Você está ensinando os teus filhos a mentir. Nossa, eu não imaginava isso. Trabalha no lugar, o patrão fala, mente aí. Mentiroso. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Meu irmão, custe o que custar, fale a verdade. Tem preço falar a verdade, pague ele. Porque você não imagina, quem mente um pouquinho vai mentir um montão. Olha, tem gente que mente tanto que depois ele tem que mentir para cobrir a mentira. E tem gente que chegou num nível que ele já acredita na mentira que ele conta.
Pastor, por que homens de Deus e mulheres de Deus caem? Falta de vigilância, irmão. Tem 27 anos que eu sirvo a Deus, ó. Conversinha fiada no WhatsApp. Homens casados e mulheres casadas com conversinha atravessada no WhatsApp. Ai, florzinha. Ai, meu amor. Como é que é? Meu benzinho. Como é que funciona isso aí? Meu amorzinho. É? Umas conversas atravessadas. Estava lá em Belo Horizonte. Aqui não acontece isso, só lá em Minas. Chegou as irmãs lá e eu tinha um... Hoje ele é pastor, viu? E ele, nossa irmã, como você está linda. Nossa irmã, como você está bonita. Eu falei, eu vim aqui. Ele era seminarista. Eu já era pastor. Eu falei, a pombogira está montada no C, filho. Que conversa é essa aí, se elogiando a mulher dos outros? Aí às vezes o marido dela não elogia. Daqui a pouco ela vai se arrumar para você, vai se vestir para você, e você vai gerar um sentimento no coração dessas mulheres que você não vai suprir. E se você suprir, você vai cometer adultério. Para de elogiar a mulher dos outros, rapaz. O senhor está certo. Não desperte sentimentos que você não pode suprir. Para que você vai ficar com conversa fiada? Para que você vai ficar com conversinha, com mensaginha? Para que você está entrando em Facebook dos outros? Para que você está olhando certas coisas, alimentando seu coração? Aí cai, não sabe por quê? Raposinha, uma bobeirinha, que vai te custar o teu nome, vai te custar integridade, vai te custar respeito, vai te custar vergonha. Você vai ficar nu, exposto com as suas vergonhas. Por causa do quê? Por causa de quê? Pastor, o que o senhor faz quando alguém cai? Eu não faço nada. Eu só analiso pela Bíblia. Se está no altar, eu tiro. Se está na liderança, eu tiro. Se precisa de disciplina, eu dou. Mas eu não julgo. Por quê? Porque a minha Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não julga. Julga bem forte. A Bíblia diz assim: eis que esmurro meu corpo e coloco a sofreguidão para não ser reprovado naquilo que prego. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Quando você julga alguém, Deus vai te dar a oportunidade de passar pelo mesmo problema, para você mostrar para a pessoa como é que você vence. Você riu, né, Guilherme? Mas é isso aí. Julga mesmo, mas julga. Quando alguém pecar perto de você, arranca a espada da justiça e corta a pessoa. E pasme você, Deus vai te permitir passar pelo mesmo caminho, para que você saiba o que a pessoa passou. Eu vou te dar um conselho. A Bíblia diz que Deus é justo juiz. E Deus conhece uma coisa que nós não conhecemos: o coração. Deus sabe o que é besteira, ignorância, maldade, como Deus sabe o que é motivação e intenção. Por isso que Ele é o justo juiz. Quando alguém cai, quando um homem de Deus cai, uma mulher de Deus cai, seja misericordioso. Aplique na vida dessa pessoa a mesma coisa que você gostaria que fosse feita com você, caso você caísse. Porque eu vou te dar uma palavra de Deus: você está sujeito a cair. Todos nós estamos. Eu estava alguns anos atrás tratando um caso de adultério de um pastor, e ele me fez um pedido: não leve para a liderança acima de nós. E eu disse: não posso fazer isso, querido. Eu sou obrigado pela minha ética e pelos meus princípios a comunicar o meu líder, que está acima de nós dois. Aí ele chorou, porque ele sabia quais eram as implicações. E ele disse assim para mim: você só está fazendo isso porque você se julga impecável. Você acha que você nunca vai cair. Aí eu dei um sorriso para o meu pastor na época
e disse: querido, este é o seu engano. Eu nunca caí, não porque eu sou forte, mas porque não há um dia sequer que eu não pense na possibilidade de que eu possa cair. E isso tem me mantido em pé por 27 anos. Seja covarde contra o pecado. Não pague para ver. O dia que você achar que você não pode cair, você vai cair. Sabe como, quem é que morre afogado? O povo antigo já dizia: quem é que morre afogado? Quem não sabe nadar, não morre afogado. Eu tenho na minha casa a viva experiência disso. Fui na praia com meu amor. Chegou lá, ela molhou a planta do pé. Eu falei assim: que é isso? Ela falou: não vou entrar não, tenho medo. Está viva até hoje. Fui no parque de Olímpia com ela 3 ou 4 vezes já. Não entra na água. Amor, aqui é rasa. Ah, não, tenho medo. Está viva até hoje. Agora, quem que morre afogado? Quem morre, Raul? Quem sabe nadar? Eu tenho um motoqueiro aqui na igreja, não vou falar o nome dele não. Ele tem uma moto azul. Gosta de um 299, eu falo: sangue de Jesus tem poder na sua vida, filho. Não, pastor, eu só corro onde dá. Conta isso para a vaca, para o cavalo, para os outros carros. Fala isso para as tartarugas, tijolo, buraco, cutia, sei lá o que pode entrar no caminho. Tem um cara aqui, o marido da manteiga lá, entrou dentro de um cavalo. E filho, vigia. Vigia. Vigia nas coisas simples. Vigia nas coisas grandes. Vigia. Vigia com dinheiro. 3 coisas que derrubam o homem de Deus: barra de saia ou barra de calça, dependendo da mulher, se é homem ou mulher. Barra de calça ou barra de saia, derruba ou derruba. Como derruba? Barra de ouro, dinheiro, ser rico, famoso, celebridade. A Bíblia diz que todos que se envolveram nesse assunto aí se lascaram. Barra de ouro, barra de saia, barra da fama. Ninguém está vendo, é? Eu tenho uma notícia para você: os olhos do Senhor estão sobre a terra. E eu tenho uma outra notícia para você: o inferno também vê tudo. Ninguém está vendo. Você tem certeza? Ninguém viu? Não, ninguém está vendo aqui, é? Deus disse para Davi: aquilo que você fez escondido será revelado ao sol do meio. E Davi não deixou de ser um homem de Deus. Só tomou uma cajadada tão violenta. Porque Deus é justo. Deus me ama, pastor. É, porque Ele te ama, a varada no teu lombo vai ser dupla. Porque Ele te ama, Ele vai te corrigir, Ele vai te exortar. Porque Ele te ama, Ele vai te disciplinar. Porque Ele te ama. Queridos, eu quero que você entenda essa palavra. Porque se você não entender essa palavra, eu tenho uma notícia para você: você está sujeito a cair. Você está sujeito a passar pela mesa. Eu estou cansado de ver gente dura no julgamento dos outros. Olha, fulano fez isso, Bertano fez isso. Vai passar pelo mesmo problema. Por isso eu vou te dar um conselho. Toda vez que alguém cair perto de você, seja quem for, misericórdia e diga: me livra, Senhor. Porque eu também posso cair. Toda vez que alguém caiu perto de mim, me serviu de lembrete de que eu também posso cair. Você está entendendo isso? Pastor, para encerrar, os escândalos são inevitáveis. Mas ai daqueles pelos quais o escândalo vem. Ai daqueles que fazem os meus pequeninos. Melhor seria que amarrasse uma pedra de moinho, se lançasse dentro da água,
do que desviar os meus pequeninos. Eu vou te dar um conselho. O pecado não vale a pena, por mais prazeroso que ele possa ser. Pastor, o pecado é bom demais, delícia. O pecado é uma delícia, só tem um problema: ele mata você, ele destrói você, ele separa você de Deus. E eu estou falando pecado aqui, não é só pecadão não, tá? Raposinha, sabe o que é raposinha? É essas coisinhas que a gente vai... Orgulho, soberba, mentira, engano, rebeldia, insubmissão. Tem um monte de coisa que a crentaiada faz que ele não sabe, que ele não pensa que tem gravidade. Mas que, sabe aquela frase do um grãozinho, de grão em grão, a galinha? De pecadinho em pecadinho, um dia ser pecadão. Vamos se colocar em pé. E esta palavra é uma palavra de exortação. Sabe o que é exortação? Chamar a atenção para cima. Não é para destruir você, é para te livrar. É para te livrar. Porque dia a dia você tem que vigiar. Vigiar. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo esta palavra, seja nas redes sociais, seja aqui presencial. O Senhor sempre nos alerta, o Senhor sempre nos adverte, o Senhor sempre chama a nossa atenção, porque o Senhor é um Pai amoroso, carinhoso, um Pai que ama os seus filhos, e é por isso que a Tua palavra vem ao nosso coração como um alerta. Deus, livra-nos, livra-nos. Deus, livra-nos das ciladas, livra-nos das armadilhas, livra-nos do engano, livra-nos da mentira de Satanás, querendo fazer com que a gente pense que não tem nada a ver, que não é assim, que não tem problema, mas nós sabemos que sim, tem problemas, e o pecado mata e nos separa do Senhor, e causa dores e danos, ó Deus, ó Pai, inimagináveis. Por isso, nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Abre os nossos olhos e abre os nossos ouvidos. Um coração misericordioso com aqueles que caem. Que isso sirva de alerta para cada um. De que cada ser humano, se não vigiar, e se não orar, e se não meditar na palavra, e se não buscar ao Senhor com seriedade, está sujeito a viver coisas que só o Senhor não duvida. Por isso eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, e eu peço a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Leva-nos ao nosso lar, debaixo de proteção, e continua falando conosco, através da Tua palavra, através do Teu Espírito. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe. Tem cantina? Hoje não tem cantina, tá bom? Deus abençoe vocês. Até terça ou até quinta-feira, em nome de Jesus.